Tem alguma relação de pôr o bebê de bruços e do refluxo, de melhorar, de piorar o refluxo? Sim. A gente tem isso tem bastante estudo, são estudos mais antigos, mas isso tem bastante estudo. O bebê, quando ele é colocado de barriguinha para baixo, ele desloca a sua força, né, o seu centro ali, tudo, para a face ventral do corpo. Então, quando a gente coloca, a gente chama isso de weight bearing, né? Até o pessoal lembra aí na época do Covid, que todo mundo a prona. O pessoal que ficava em estado grave, essa é uma conduta que a gente tem dentro de UTI, em síndromes graves respiratórias, a gente vira a pessoa de barriga para baixo. Por quê? Porque a gente perfunde outras áreas, ventila outras áreas no corpo, né? Uhum. Então, quando a gente está falando de um bebê que tem todas as suas estruturas aí, quando nasceu, o bebê nasce com diástase, né? Aquela abertura. Então, quando a gente pega um bebê e ele está de barriga para cima, essa digestão é ruim, né? A deglutição é ruim, tudo isso. Não quer dizer que esse bebê não pode ficar de barriga para cima, de jeito nenhum. Mas o colocar esse bebê de barriga para baixo faz com que todos os tubos que vão se formar, todas as cintas que tem que fazer o posicionamento muscular ali, tudo, elas comecem a trabalhar. Então, a gente faz com que essa criança tenha uma deglutição melhor. Você coloca o bebê de barriguinha para baixo, ele solta os punzinhos dele lá, eles arrotam, né? Muitas vezes a gente coloca de barriga para baixo, volta aquele leite que estava na tampa, assim, o que é super normal. Então, a gente faz esse bebê trabalhar diferente, com diferentes forças atuando no seu sistema digestório ali. Sim. E aí, a gente já falou da questão de ficar em pé antes da hora. Não tem uma idade certa, a partir de qual mês que o bebê começa a se colocar em pé? Eles escalam entre 7 e 8 meses, tá? Também com variação, Fabi. A gente vê muito bebê no Instagram, às vezes eu reposto, depois eu falo, meu Deus, deixa eu apagar, porque as mães vão achar. Tem bebê com 6 meses que se põe em pé, e tem bebê que vai se pôr em pé com 9, ao invés de se colocar com 8, e tá tudo bem, né? Mas normalmente entre 7 e 8 meses ali, eles estão se pondo em pé. Isso significa que o corpo deles já aguenta o peso ser descarregado dessa forma. Então, essa é uma fase onde já não tem problema você colocar em pé, não em andador, em jumper, nada disso, mas não tem problema, por exemplo, você apoiar o bebê em pé no seu colo, em pé no chão, porque né? Ele já faz isso sozinho. Ele já faz isso sozinho. A gente só insiste sempre que essa não seja a postura frequente da criança, né? Sim. E qual o momento certo do bebê sentar? O sentar é o seguinte. Quando a gente fala de introdução alimentar, a gente está falando de um momento que muitas famílias ficam ansiosas, muitos pediatras ficam ansiosos e acaba sendo um foco ali muito importante dessa fase do bebê. E tudo bem, mas a gente sabe que o sentar, ele acontece com 6 meses e sinais de prontidão. E um desses sinais de prontidão é sentar com controle de tronco. As pessoas confundem muito isso com sentar sem apoio. Né? E eu repito isso muitas vezes. Sentar com controle de tronco é você sentar e você não cair com a cara em cima da mesa, cair para os lados, mas não significa que se você tirar aquele bebê do cadeirão, ele não tombe. Então, quando a gente fala do sentar com controle de tronco, a gente está falando de um bebê que você vai pôr no cadeirão, passar o cintinho e que ele vai ficar sentado, né? Então, Sim. A hora do sentar, ela foi muito interrompida por esse mal entendimento de que aos 6 meses o bebê tem que sentar sem apoio. E tem que começar a introdução. Né? Muita gente entende que para comer tem que estar sentando sem apoio. Então, dá 4 meses, as mães ficam enlouquecidas. Tem que sentar porque ele vai comer, tem que sentar que ele vai comer. Por recomendação, inclusive médica. Sim. E aí a gente sempre fala, gente, se o seu bebê estiver no chão, fazendo todas as aquisições que ele tem que fazer, quando você for fazer no dia da introdução alimentar, você vai colocar esse bebê no cadeirão, ele vai ficar lindo sentado, né? Porque o bebê se põe sentado sozinho através do gatinho com 7, 8 meses. A gente pode pôr ele sentado com apoio ali com 6 meses, né? Mas antes disso, não tem necessidade de a gente colocá-lo. Ficar forçando ele a sentar. E aí tem essa questão que você falou, porque muita gente fica assim, deu 6 meses cravado, tem que começar a introdução. E não, é 6 meses mais as aquisições. As minhas filhas começaram uma com 7 e outra com 8 a introdução alimentar. E tudo isso é analisado, obviamente, com o pediatra. A decisão não é minha, não é dos pais, é sempre do pediatra, né? Que vai analisar todos esses sinais. Sim. E aí, até um grande risco aqui é de começar a introdução quando o bebê ainda não tem esse controle, que é um risco de engasgo. De engasgo. Porque ele ainda não tem todos os sinais que ele tá pronto pra começar a comer. E às vezes as pessoas, né? Eu falo, elas não matem o mensageiro, né?
Eu sou só a mensageira. Então, às vezes as pessoas mandam assim, puxa, mas é um absurdo, essa não é a realidade, a gente não tem rede de apoio, eu preciso do andador porque eu não tenho rede de apoio. Eu falo, gente, a informação tá aí. É aquela história, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Então, quando a gente fala de sinais de prontidão, a gente está falando de algo que existe por um motivo, não é porque alguém falou, tem que estar sentando. Então, quando a gente vai falar sobre os sinais de deglutição e tudo, se essa criança não estiver sentando legal, ela engasga mesmo, é um risco muito alto. Sim. E quando a gente quando vamos para os pais aí que estão nos assistindo, beleza, eles identificaram alguma questão que pode ser um atraso, pode ser uma assimetria, alguma coisa. E aí, qual o próximo passo? É o que eu sempre falo. O seu melhor amigo, a melhor pessoa para estar com você nessa jornada, sempre é quem vê o seu bebê mensalmente, que é o pediatra. Uhum. Então, qual seria o mundo ideal? Que você chegasse no pediatra e você falasse para ele, por exemplo, que o seu bebê vira só para um lado e que ele falasse para você, puxa, é verdade, é bom você procurar um especialista, né? Uhum. E vá essa não é a realidade. A gente vê muito as mães serem mutadas nessa hora. Isso aí não é nada. Não tem, tá tudo bem. Né? Então, é o que eu sempre falo. Se você tem este apoio de quem está cuidando do seu bebê mensalmente, ótimo, excelente, busque um especialista, no caso, um fisioterapeuta que trabalhe com bebês, né? E isso é importante, porque um fisioterapeuta que atende só criança não é o especialista no bebê, em adulto não é o especialista no bebê, né? Se você não tem esse apoio ali, se você não sentiu isso, a pessoa tirou a tua voz nesse sentido, você não deve ficar sem tratar a criança. Então, você pode sim, por conta própria, procurar um profissional. A gente fala que o fisioterapeuta, ele tem autonomia profissional, nós somos profissionais de primeiro contato, ou seja, assim como você pode agendar uma consulta no dentista sem o seu médico falar que você tem que ir ao dentista, você pode ir num fisioterapeuta, né? Então, você pode levar o bebê, óbvio que existem questões burocráticas de convênio para reembolso, e tudo, mas funcionalmente você pode levar num fisioterapeuta para que ele comece o tratamento, para né? que faça avaliação. Uma avaliação. Assim como você também pode levar na fono direto sem que o pediatra tenha Você pedido, tem uma disfunção na amamentação, enquanto tá todo mundo dizendo para você que tá normal, e muitas vezes o pediatra tem patrocínio de fórmulas maternas, enfim, e você pode procurar uma fono e falar, tô com problema, e pedir para ela te ajudar. Sim. Então fica a dica aí, gente. Sempre procurar o que eu falei. Se você sentiu que tem alguma coisa, na dúvida, é sempre bom investigar. É melhor que não seja nada, mas que você também fique com a consciência tranquila de que você foi atrás disso, né? Vocês acabaram de assistir um pedacinho desse episódio aqui no canal de cortes, mas se você quiser assistir o episódio completo, tem link aqui embaixo na descrição. Tem lá no meu canal do YouTube Fabi Santina e tem também nas plataformas de áudio, mas tá tudo aqui na descrição. Vai lá assistir.